A gente vai agora se juntar ao CNN Money, aquele momento que CNN Brasil e CNN Money entram juntos aqui no Hora H e ele já chega, está de volta, o Fernando Nakagawa. Ontem a gente teve aqui o Gustavo Zanfer, hoje Fernando Nakagawa, que é o dono do pedaço todo, né, minha gente? Chega. Naka, boa noite. Você começa com a gente hoje trazendo a reação dos mercados, tanto a decisão do Federal Reserve de ontem, que pega um pedacinho do mercado aberto, mas principalmente a reação à decisão do Comitê de Política Monetária, que manteve a taxa de juros. O Rafael Serra, nosso editor-chefe aqui, está me dizendo que é para a gente começar falando de aeroporto e deixar o mercado para depois, é isso? Então podemos falar, sim. Ele que manda, é nosso chefe. Ele manda, né? Exato, ele está dizendo aqui, sou eu que mando e a gente obedece, bem, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo e temos muito. Naka, vamos lá então, vamos te ouvir. O Naka, gente, hoje na abertura da Hora H, eu chamei a atenção para um dado assustador. O aeroporto de Congonhas, hoje, durante o dia, registrou o maior indicador de atraso de cancelamentos do mundo inteiro. Foi Fernando Nakagawa que me deu esse dado. E agora eu te passo a bola, Naka, porque quando isso acontece, afeta o Brasil inteiro, claro que afeta São Paulo, mas afeta o Brasil inteiro e os negócios dos aeroportos também. Definitivamente, Thaís. Que bom estar aqui de volta. Fui muito bem representado ontem pelo Gustavo Zanfer, mas vamos falar do problema real que as pessoas estão sofrendo hoje. Hoje, um dia depois da ventania que passou pela cidade de São Paulo, os aeroportos de todo o Brasil ainda amargam o efeito do que aconteceu ontem. É o clima extremo que afeta as nossas vidas. O que acontece? O mercado aéreo, o setor aéreo, ele funciona de uma maneira muito azeitada, é quase um relógio suíço. O avião que sai lá de Manaus, vai para Campinas, depois sobe para Salvador, desce para Porto Alegre. Se tem um atraso, é um efeito cascata e é exatamente isso que aconteceu nesta quinta-feira, um dia depois do que passou pela cidade de São Paulo um vento de quase 100 km por hora. A gente tem números do levantamento do Flight Radar. É um site super tradicional que acompanha o setor aéreo, os voos em tempo real. Eles têm um Airport Disruption Map. Hoje, às 15h30, no horário de Brasília, era o ranking dos aeroportos com os maiores atrasos no planeta, Thaís. O aeroporto de Congonhas era o líder mundial, 67% dos voos atrasados e 18% dos voos cancelados. O atraso médio estava em quase 1 hora, 57 minutos. Em segundo lugar, estava o aeroporto Santos Dumont, o lindo aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, 87% de voos atrasados, mas com nível de cancelamento menor, 8%, 70 minutos de atraso médio. Em terceiro lugar, Salgado Filho, de Porto Alegre, 70% dos voos atrasados e 20% dos voos cancelados. São aeroportos que têm praticamente 90% dos voos afetados de alguma maneira. Em quarto, aparece um aeroporto que não é brasileiro, o aeroporto de Vnukovo, em Moscou, que é mais de voos domésticos, é o Congonhas de Moscou. Em quinto, o aeroporto de Sulawesi, na Indonésia. E aí o Brasil volta a aparecer no 8º lugar em Brasília, 67% de voos atrasados. E em nono, o aeroporto de Curitiba, com 71% dos voos atrasados. Obviamente, tudo isso é um efeito do clima? Sim, mas também é um tema econômico, porque no Brasil o índice de judicialização de problemas, quando o passageiro tem problema, por exemplo, com um atraso, um cancelamento, uma mala perdida, a judicialização é muito, mas muito maior do que em outros países. Esse é um assunto, Thaís, que tem chamado muito a atenção dos executivos do setor aéreo. As 3 grandes companhias aéreas reclamam e muito deste assunto. E aí uma provocação, uma informação, Thaís. Nos Estados Unidos e na Europa, normalmente, clima, por exemplo, quando chuva, neblina, neve, impede um voo, atrasa um voo, o passageiro não tem direito à restituição, à indenização. Ele pode ter o voo remarcado, mas não gera indenização. No Brasil, a Justiça tem um entendimento um pouco diferente. Isso gera uma baita diferença para as empresas.
Inaca, assim, explica muito do porquê a gente tem poucas companhias, porque a nossa malha é tão pequena, não tem almoço grátis, né, gente? Para um mercado ser competitivo, ele tem que ter racionalidade. Quanto mais competitivo for o mercado, quanto mais concorrência houver, mais serviços serão prestados e menor o preço geral, né? Aqui no Brasil a gente confunde a competitividade com a segurança do consumidor. No caso de ontem, por exemplo, como eu não gostaria de pousar com o risco que os voos estavam correndo hoje. A minha irmã chegou de Brasília, as redes sociais estão lotadas de imagens, né, dos aviões. Parecia coisa de filme, mas não é. Então tem toda uma linha de responsabilização aí que precisa ser respeitada, né, Anaca? Super importante você trazer esse ponto. A história da judicialização das companhias aéreas no Brasil é daquelas marcas de Brasil que só tem aqui. Né? A gente só acontece no Brasil, é a famosa jabuticaba. Agora sim, Inaca, temos a autorização da torre de comando para decolar no tema do mercado financeiro hoje, meu querido. Afinal de contas, como é que a turma se voou baixo ou voou alto hoje com as decisões dos bancos centrais? Já que não tem atraso nessa história, Thaís, vamos aos números do mercado financeiro. Depois de toda a super quarta, tem uma quinta que às vezes não é tão super assim. Então vamos ao fechamento do mercado nesta quinta-feira, começando pela Bolsa e pelo dólar. A gente tem aqui a Bolsa de São Paulo, terminou o dia com o nariz fora da água, assim, com uma leve alta, 0,07%. Mas o destaque hoje, Thaís, está aqui nesses outros dois mercados. O DI, que é o mercado de juros futuros, o contrato para março de 2026, alta de 0,09 ponto percentual, 14,86. Todos os contratos mais curtinhos de juros subiram hoje, uma indicação, uma reação ao que aconteceu ontem. O Banco Central falou, olha, talvez eu não corte o juro em janeiro, não. Então, isso fez com que o mercado se readequasse, fizesse uma repaginação dos contratos de juros futuros. E se o juro fica mais alto por mais tempo aqui no Brasil, a gente tem um cenário melhor para o dólar. E aí o dólar caiu hoje. Aqui, olha, está errado aqui. Aqui é queda de 1,08%. Ele caiu 1,08%, terminou o dia em R$ 5,40, porque o juro elevado atrai o estrangeiro a vir para o Brasil. Aqui no Brasil foi um dia de muito reajuste ali de conta, fazer conta para entender como devem ser os próximos passos. Prevalece sim uma aposta pequena de que pode ser em janeiro, primeiro corte do juro, mas a aposta tem ganhado corpo é março. Março parece ser o mais provável neste momento. E aí, Thaís, antes de devolver a bola para você, eu vou chamar a atenção de uma ação nesta quinta-feira. A ação da Oracle, empresa gigante de tecnologia nos Estados Unidos. Olha o que aconteceu com a ação da Oracle no pregão de hoje. Ela derreteu, Thaís Herédia. Ela derreteu, caiu quase 11% a ação da Oracle. A empresa divulgou números do terceiro trimestre, foram piores do que o esperado e a empresa está anunciando novos investimentos inesperados em inteligência artificial. Aparentemente, tudo meio normal, como as outras empresas têm anunciado. Só que, neste caso, o investidor falou assim, que estranho, receita menor, faturamento menor, lucro menor e estão aumentando o investimento. Fiquei assim ressabiado com este dado. Tem gente que olhou esses números e falou, será que está tendo bolha? O temor de bolha voltou a acontecer hoje em Wall Street, Thaís. E se esta preocupação continua, é um sinal de alerta daqueles. Então, o mercado brasileiro se reposicionando para provavelmente um corte em março e lá nos Estados Unidos é a preocupação com a bolha.